Sabe aquela cobrança simples, automática, que chega por e-mail? O que poderia dar errado, né? Pois é, aqui a gente vai analisar um caso que mostra como uma resposta, digamos, mal pensada de uma empresa transformou uma queixa que era pequena em uma baita crise de confiança. E tudo começou assim mesmo, com a simples notificação de cobrança. Uma coisa de rotina. Só que o tom que a empresa usou foi a faísca, sabe? A faísca que acendeu um fogo e acabou revelando problemas que eram, na verdade, muito mais profundos. E tá aí, a reação que deu o pontapé inicial em tudo. Ao chamar a mensagem de deselegante, o cliente já deixou bem claro desde o comecinho. O problema não era o dinheiro, não era a cobrança em si, mas o jeito, a forma como foi tratado. A confiança começou a quebrar exatamente aqui. Essa queixa da cobrança foi só a pontinha do iceberg. Na verdade, ela abriu a porta para que o cliente botasse para fora uma série de frustrações que ele já vinha guardando sobre o produto. A insatisfação já estava ali, sabe? Só esperando um gatilho para explodir. E aí os problemas de verdade começam a aparecer. O cliente vai detalhando uma por uma falhas que são críticas, um gráfico principal que não fazia sentido nenhum, filtros que simplesmente não funcionavam e talvez o pior de tudo, dados financeiros que não batiam com as fontes oficiais. Imagina, a confiança no produto já estava, completamente destruída. E aqui a gente chega no centro da frustração. É matemática básica, né? A conta simplesmente não fechava. O valor que foi aplicado, mais o ganho de capital, isso deveria ser igual ao patrimônio total, certo? Mas na plataforma, essa conta, que é a mais básica de todas, estava errada. Isso não é só um bug, é uma quebra fundamental na credibilidade de um serviço financeiro. E olha só, o cliente não chegou de mãos abanando, não. Ele foi além da própria experiência e trouxe dados. Ele mostrou um crescimento, assim, alarmante no número de reclamações públicas. O recado era muito claro, olha, não sou só eu, isso aqui é um problema do sistema de vocês. Bom, diante de uma queixa tão detalhada, tão cheia de dados, a empresa tinha uma chance de ouro, né? De virar o jogo. Mas a resposta que eles deram, digamos que foi uma aula de como não se deve agir. A resposta da empresa se apoiou em argumentos bem frágeis, para ser sincero. Primeiro, usaram um jargão técnico para confundir. Depois, jogaram a culpa no contrato, nos termos de uso. E, por fim, tentaram diminuir o problema com estatística. Uma estratégia totalmente defensiva e, que a gente vai ver, estava fadada ao fracasso. Em vez de simplificar, a empresa resolveu complicar. Usaram termos como Time Weighted Return para tentar justificar um gráfico que era, no mínimo, confuso. Tecnicamente, eles podiam até estar certos, mas ignoraram completamente o pedido principal do cliente, que era um só: clareza. A resposta não construiu uma ponte, sabe? Construiu um muro. E aqui vem o erro que selou de vez o destino dessa conversa. Para se defender, a empresa se comparou com a Apple. Basicamente disseram: mas eles também têm um monte de reclamações. É a famosa falácia do "e o outro?". Tentar se defender apontando para alguém que está pior que você não te deixa melhor, só mostra que faltou argumento, né? Agora, vamos ver a resposta do cliente. Porque ele não só rebateu, não. Ele desconstruiu, ponto por ponto, cada pedaço da defesa da empresa. É uma verdadeira aula de argumentação. O cliente foi esperto. Ele ignorou a isca da comparação com a Apple e foi direto no ponto principal, a legalidade da tal renovação automática. E, de repente, a conversa que era sobre atendimento ao cliente virou uma discussão sobre a lei. O jogo mudou completamente de nível. E com essa frase, o cliente virou o jogo de uma vez por todas. Ele deixou de ser só um consumidor reclamando e passou a ser um cidadão citando a lei. A defesa da empresa, que era toda baseada nos termos de uso deles, foi, invalidada na hora pela jurisprudência. Isso nos traz de volta para aquela comparação absurda com a Apple. Como é que se responde a uma empresa que, para se defender, aponta para um exemplo pior ainda? A resposta do cliente foi simplesmente genial. Olha que brilhante! Em vez de entrar numa guerra de números e estatísticas, o cliente mudou o foco do debate. Ele trouxe a discussão de volta para a experiência humana, para a empatia. Em vez de discutir dados, ele perguntou sobre sentimentos. Isso fez a defesa da empresa parecer fria, distante e totalmente fora de lugar. O contraste aqui é gritante. A empresa se comparou com uma das piores para tentar parecer mediana. Já o cliente, não. Ele os desafiou a se espelharem nos melhores, em empresas como Honda e Toyota, que são referência em atendimento. A provocação é muito clara. Qual é o padrão de excelência que vocês querem seguir? O dos piores ou dos melhores? No fim das contas, essa troca toda de e-mails vira uma lição muito poderosa sobre confiança. Mostra como cada pequena interação com um cliente
pode ou construir ou destruir completamente a reputação de uma empresa. Essa frase do cliente, olha, deveria ser um mantra em qualquer negócio. Crescer não pode ser desculpa para piorar o serviço. Muito pelo contrário, né? O crescimento deveria ser o que financia a excelência e não o que justifica a mediocridade. E assim, o cliente encerra a conversa de forma magistral. Ele cancela, deixa claro que a culpa é do serviço e da cobrança, não do preço, e ainda por cima deixa uma porta aberta, uma chance de redenção no futuro. A bola ficou inteiramente no campo da empresa. Ou vocês mudam de verdade, ou me perdem para sempre. No final, depois de toda a discussão, dos jargões, das comparações ruins, o resultado para a empresa se resume a um único número: um cliente perdido. E é uma lição provavelmente bem cara sobre como não se deve tratar as pessoas que pagam as suas contas. E fica essa pergunta no ar, né? A empresa pode até achar que ganhou a discussão na cabeça dela, mas perdeu o cliente. Então qual é o custo real de estar certo, mas acabar sozinho? É essa reflexão que, no fundo, define o sucesso ou o fracasso de qualquer negócio.